Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. O assunto de hoje é circuito elétrico simples e associação em série de resistores. Todos atentos que a aula já vai começar. Antes de mais nada, responda presente clicando no like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O circuito elétrico corresponde a um ou mais caminhos fechados, através dos quais a corrente elétrica circula. Neste caso, podemos ter vários tipos de circuitos, alguns bem simples, outros mais complexos, e outros, digamos, não muito corretos. O circuito elétrico simples é, portanto, aquele em que há apenas uma única corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica sai do gerador e percorre somente um caminho até voltar a ele. É basicamente a primeira imagem que nós mostramos. Observe que a corrente que sai da fonte só possui um caminho para chegar de volta na fonte. De um modo geral, então, dizemos que um circuito elétrico simples é aquele que é composto por uma fonte, um dispositivo elétrico, os condutores, que são os fios, uma chave ou interruptor, que quando abre ou fecha, vai desligar ou ligar o circuito. Eu gravei um vídeo explicando esses e outros elementos de circuito elétrico. Portanto, se ainda não viu, confere nesse link que apareceu aí em cima para ficar mais claro. Nesse tipo de circuito, como há apenas um dispositivo, a resolução de exercício se torna bem simples e, em geral, é apenas uma aplicação da lei de Ohm e da fórmula de potência elétrica. Eu vou deixar aqui em cima também meu vídeo anterior, onde eu falo um pouco mais sobre essas duas equações. Bom, no entanto, boa parte dos aparelhos elétricos que estão presentes no nosso dia a dia são compostos pela combinação de vários dispositivos, ou seja, vários dispositivos alimentados por uma mesma fonte de tensão. Por isso, precisamos entender como associar dispositivos. Aqui falaremos de associação de resistores, começando pela associação em série. Associar resistores em série consiste em conectá-los de forma que sejam percorridos pela mesma corrente elétrica. Além disso, a tensão elétrica será dividida nos resistores, ou seja, se medirmos a tensão em cada um dos resistores e medirmos também a tensão da fonte, veremos que cada resistor ficou com parte desse valor fornecido pela fonte. Essas características fazem com que existam algumas consequências para o circuito. A primeira é que, como a tensão está dividida, se usarmos lâmpadas nos lugares dos resistores, por exemplo, cada lâmpada terá um brilho menor do que aquele que estamos acostumados, já que ela não estará recebendo toda a tensão da fonte e somente parte dela. A outra consequência é que, como só há um caminho para a corrente elétrica, se uma das lâmpadas for removida ou queimar, o circuito será aberto e, portanto, as demais lâmpadas também apagarão, já que a corrente não consegue passar por essa parte que está aberta para poder chegar de volta na fonte. Matematicamente, podemos escrever isso da seguinte forma: U é igual a U1 mais U2 mais U3, ou seja, a tensão da fonte vai se dividir nos resistores, cada um deles vai ficar com um pedaço, mas se eu somar essas três tensões, automaticamente eu obtenho a tensão que a fonte forneceu. Por um outro lado, se só existe uma corrente, dizemos que a corrente que passa pelo resistor 1 é igual à corrente que passa pelo 2, que é igual à que passa pelo 3, que é, portanto, a mesma que a fonte fornece. Também podemos aplicar a lei de Ohm para cada um desses resistores, obtendo U1 igual a R1 vezes I, o 2 igual a R2 vezes I e o 3 igual a R3 vezes I. Dessa forma, se tivermos os valores das resistências e da corrente, podemos encontrar cada uma das tensões aqui aplicadas nesses resistores. Porém, é muito comum para efeito de cálculo tentarmos reduzir o circuito com vários resistores a um com apenas um resistor. Chamamos essa resistência de resistência equivalente, ou seja, uma resistência que equivale às outras três, que exige a mesma corrente da fonte. Nesse caso, podemos também escrever a lei de Ohm ficando com U igual a REC vezes I. REC é a resistência equivalente. Substituindo essas quatro fórmulas nessa primeira relação aqui, temos REC vezes I, que é o valor de U, igual a R1 vezes
I, que é o U1, mais R2 vezes I, que é o U2, mais R3 vezes I, que é o U3. Nesse caso, estamos trabalhando com 3 resistores, né? Podiam ter 4, podiam ser 2, não importa a quantidade, a lógica seria a mesma. Como a corrente I é a mesma em todos os termos, eu posso cortar essa corrente e, portanto, eu descubro que para calcular a resistência equivalente do meu circuito em série, basta que eu some os valores das resistências. Vamos então a um exemplo sobre a associação de resistores em série, onde poderemos determinar várias características desse circuito. O exemplo diz o seguinte: a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistência 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. Determine a resistência equivalente, a corrente elétrica do circuito, a tensão em cada resistor, a potência elétrica dissipada em cada resistor e a potência fornecida pela fonte. Eu basicamente estou pedindo aqui tudo que pode ser solicitado numa questão sobre a associação em série de resistores. Vamos então para os 3 primeiros itens. A resistência equivalente desse circuito. Para determinar a resistência equivalente, basta então somar os 2 resistores envolvidos. Então REC vai ficar 10 mais 100, portanto 110 ohms. Ou seja, eu estou considerando que esses 2 resistores aqui, um de 10 e um de 100, equivalem a um único resistor de 110 ohms, ou seja, esse resistor vai exigir a mesma corrente da fonte que os outros 2 exigem. E para determinar essa corrente, basta utilizarmos a lei de Ohm, U igual a REC, nesse caso, vezes I. Observe que não adiantava tentar calcular a corrente com um dos outros 2 resistores, porque eu não sei a tensão que está sendo aplicada em cada um deles, por isso eu tive que determinar a resistência equivalente. Portanto, substituindo os valores de U e de REC, temos 220 igual a 110 vezes I e, portanto, I igual a 2 amperes. Vamos então calcular a tensão em cada um dos resistores, ou seja, vamos retornar o circuito ao circuito anterior, com 2 resistências, que é o circuito real, o circuito verdadeiro. Para calcular a tensão no primeiro resistor, eu vou usar a lei de Ohm. U1 igual a R1 vezes I, portanto, U1 igual a 10 vezes 2, e U1, portanto, 20 volts. Então, dos 220 volts que a fonte está fornecendo, 20 volts estão sendo aplicados aqui no primeiro resistor. Já fica claro para a gente que a tensão no segundo resistor tem que ser de 200 volts, que é o que sobrou. Mas vamos calcular também esse valor. Utilizando a lei de Ohm, U2 igual a 100 vezes 2, o 2 será igual a 200 volts. Continuando na resolução, a letra D pede a potência elétrica dissipada em cada um dos resistores. Para calcular a potência, vamos usar P igual a U vezes I, adaptados aqui ao primeiro resistor. Portanto, P1 igual a 20, que é a tensão no primeiro resistor, vezes 2 amperes, que é a corrente elétrica que passa pelo circuito. A potência no primeiro resistor, então, é 40 watts. No segundo resistor, vamos fazer o mesmo cálculo. P2 igual a U2 vezes I, P2 igual a 200 volts vezes 2 amperes e, portanto, P2 igual a 400 watts. Para calcular a potência fornecida pela fonte, basta usar a tensão fornecida pela fonte, ou seja, P igual a 220 vezes 2, P igual a 440 watts. Observe que se somarmos as potências dissipadas em cada resistor, encontraremos a potência que a fonte forneceu, o que já era também esperado. O sinal já está batendo, então se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comente aqui embaixo. E quem chegou atrasado na aula, garanta sua presença clicando no like e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana. Até mais!